Bom, boa noite, meninos, meninas. Vamos lá para mais uma aula. Ontem acho que a maioria dos senhores não conseguiu ter aula, como nós também não conseguimos dar aula, né? Infelizmente ontem a plataforma Microsoft Teams aí deu tilt. Não foi só na nossa instituição, em vários outros locais. Então ontem foi um dia bem difícil. Semana que vem, como já tínhamos conversado anteriormente, vai ser o dia da B1, da prova dos senhores, né? Para quem é de primeiro semestre, acho que pega mais o pessoal da enfermagem, já informando, a prova, os demais que estavam no semestre passado já conhecem o sistema, que foi o mesmo, acho que aplicado no semestre, o mesmo formato aplicado no semestre passado. Vocês vão ver que logo mais vai aparecer no ambiente virtual dos senhores, vai ser na unidade 3, sessão 1, na aula 1, vai estar a prova, o link da prova. E mesmo que eu postar ele hoje, os senhores não conseguem abrir, porque ele só vai começar a valer a partir das 18 horas, do dia 6 até as 17 horas do dia 7. Então, os senhores terão aí aproximadamente 23 horas para fazer a aula, a prova, ok? Alguma dúvida até aqui? Professor, eu não ouvi. Você poderia, por favor, repetir a data? Segunda-feira que vem. Professor, eu entrei agora, eu não consegui só entrar agora. Tá bom, vamos lá. Segunda-feira que vem é a nossa prova B1. Para quem já fez no semestre passado, sabe como foi. É pelo Forms, Google Forms. Então vai estar o link lá no ambiente virtual dos senhores. Eu não coloquei o link ainda no portal. Quando eu colocar, ele será colocado na unidade 3, sessão 1. Ou seja, a aula. Então tá na sessão 3, na aula lá, vai estar a prova. E ela só vai dar abertura para os senhores a partir das 18 horas do dia 6, que é terça que vem. E ela vai ter uma duração de 23 horas para os senhores realizarem a prova. Ou seja, ela começa no dia 6 às 18 horas e encerra no dia 17, aliás, no dia 7 às 17 horas. Ficou claro isso? Oi, professor, boa noite. Acabei de entrar aqui, estava em outro link errado. Meninas, então eu vou esperar mais um pouco para que todo mundo entre. A gente estava num link que não tinha ninguém, né? Tava só alguns alunos. Tá dando erro. Esse link, as minhas aulas, qual curso que você é, Leila? Biomedicina. Da Bio. Mesmo no link lá do AVA, tava dando então, amor, erro, não tava carregando. Leila, Oi, pode falar. As minhas aulas até o final do ano é os links que eu disponibilizei. Esquece o link do portal lá que foi colocado. É o link que vocês têm no WhatsApp aí. Tá? Tá bom. Então, da aula de terça-feira, que eu não sei se você faz outro dia comigo, da aula de terça-feira será esse link até o final do ano. Da aula de segunda-feira, a mesma coisa até o final do ano. E quem tem aulas comigo os outros dias, a mesma coisa. Tudo bem? Tá ok, obrigada. Beleza. Fala, Elaine. Referente a essa informação da prova que você falou e já repetiu aí, pelo menos para o pessoal da psicologia já está anotado aqui, qualquer coisa a gente compartilha, tá? Não, perfeito. É que, como eu vou fazer a revisão da prova, eu não quero começar a revisão antes que pelo menos mais de 80% aí estejam online, porque eu estou dando as informações de como que vai ser a prova e depois eu já vou entrar com vocês explicando o que vocês têm que estudar,
tá? Tá. E lembrando só um detalhe. Se eu falar para vocês estudar X, é para estudar X, não é para estudar Y. Nem perde tempo, tá? Vamos otimizar o tempo de vocês aí. Porque essa mamata aí eu tô dando um pouquinho até para facilitar um pouco a vida de vocês, quando o correto é estudar todo o conteúdo, porque eu sei que está sendo um ano complicado, um semestre bem difícil em relação ao semestre passado. Então a gente está tentando, pelo menos eu estou tentando fazer de uma forma que facilite a vida dos senhores, sem prejudicar a aprendizagem. Beleza? Obrigada. Nada. Professor, Eu? e a gente que está começando farmácia agora, entra nessa prova? Que curso que você é, Solange? Não, é a Diva. Diva. É curso de farmácia. Peraí, vamos lá. E quando que você começou a estudar? Comecei agora, meu primeiro semestre. Mas qual o dia que você começou a aula, amor? Agora quando começou as aulas já do primeiro semestre, acho que no comecinho agora do mês passado. Você deve ter perdido aí um ou dois encontros, né? Não tenho Isso, certeza. eu perdi 2. Tá. É assim, Diva. São duas situações, tá? Vamos lá. Para os alunos que são os tardios, aqueles que começaram depois, eles têm a possibilidade de não fazer a prova agora se não se sentir seguro, de não fazer a prova se não se sentir seguro, e fazer a prova em segunda chamada, né? Pelo menos o semestre passado foi assim, né? Até o momento, até o presente momento não nos passaram nada diferente. Nós seguimos o que os coordenadores passam para nós, mas até o momento não veio nada diferente. Mas, tá? A dica que eu te dou e o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, ainda mais com base na revisão que terá hoje. E conversando com os colegas aí, até mesmo de outros cursos, já dá para ver bastante coisa. O que faz? Primeiro, tenta fazer a prova com base naquilo que eu vou estar passando hoje para vocês da revisão. Né? Eu acredito que não vai ter muita dificuldade. Se prestar bem atenção, e esse link vai ser gravado, vai ser disponibilizado depois lá no portal dos senhores, vocês vão ver que não vai ter grandes dificuldades. Até para não acumular coisa para você estudar, porque depois você vai fazer a segunda chamada, aí lá na sequência já tem a B2 e assim, aí fica mó banzé. Aliás, tem a B2, depois segunda chamada, aí fica mó banzé. E caso na B2 você não vá bem também, você vai ter a segunda chamada da B2. Então, às vezes você pega lá no depois, em vez de uma prova que você teria que fazer agora, você vai fazer quase 3 na mesma semana. Isso pensando só na minha disciplina, tem as outras também, entendeu? Então, aquelas que você tiver segurança em fazer a prova, já vai para cima. Vê as revisões que os professores vão estar dando e pau no gato. Eu faria isso. É uma dica, não é obrigado, tá? Professor Flávio, Eu? é a Solange. Na segunda não tem a aula, no caso, não é isso? Não, é a prova. Ok. Se eu não me engano, meninos, vocês vão ficar 2 semanas livres da minha careca. Professor, Oi? Alguém falou glória a Deus aí? professora, é a Juliana que está falando. Oi, Juliana. Você falou que dia 6, a partir das 18 vai estar liberado, mas dia 6 é terça-feira. Tá bem ruim o seu áudio, Juliana. Tenta de novo, por Então, favor. falou que dia 6 vai estar disponibilizada a prova a partir das 18, né? Isso. Porque dia 6 é terça-feira, não é segunda. Sim, mas hoje é terça-feira. Juliana? Oi, não, tá certo. É que ontem não teve aula, eu tô confundindo. Quer me deixar louco, mulher?
Todo mundo, nós estamos ficando doido, meu. Desculpa aí, professor. Eu acho que está todo mundo doido mesmo. Porque eu falei segunda, não é segunda, é terça, né, no caso. Terça-feira. Hoje é terça. Na terça, no caso, será a prova, não vai ter aula. Isso. É isso, Depois né? eu vou confirmar com vocês. É o Se eu não me conteúdo que engano, está deixando todo mundo doido, é muita coisa. se eu não me engano, na semana, posso estar falando groselha, tá? Filtrem ainda, não sai falando o que eu disse, está gravado ainda bem. Mas se eu não me engano, da semana do dia 13, 14, 15, até o dia 16, vocês não têm aula conosco, com os professores. Os senhores terão uma semana de, acho que é palestras, um negócio assim. Beleza? Ok. O que que tem da palestra, professor? Que tá falhando aqui. Se eu não me engano, na semana do dia 13 até o dia 16, é uma semana que os senhores entrarão nos links normais das aulas que vão ser disponibilizados. Não nos nossos, são os links que vão ser disponibilizados no portal dos senhores para assistirem palestras. Parece que é isso, não tenho certeza ainda. Professor, entendi. sobre a aula do senhor de ontem, que não teve, o senhor já sabe quando vai ser a reposição da Então, revisão da prova? se eu for deixar para fazer essa revisão, vamos lá. Qual curso que você é, Maria Luísa? Biomedicina. Tá. Então tem vocês e acho que tem o pessoal de enfermagem em primeiro semestre aí, né? Que tem prova amanhã, que teve aula, que teria aula comigo ontem. Exato. Tá. Vamos fazer assim. Duas possibilidades eu posso dar para os senhores. Assim que a gente acabar aqui, eu posso fazer com vocês a revisão da prova. A revisão, assim, no formato que eu vou dar agora da formação integral, falando que vocês vão estar estudando, né? Ou gravar um vídeo e mandar para vocês. Só que eu não posso estender mais do que 21 horas e 10 minutos. Por quê? 21 horas e 10 minutos eu tenho uma turma do 10º semestre e do 9º semestre me esperando, que eu sou tutor deles de TCC. Olha, eu particularmente achava bom fazer um vídeo e encaminhar, que aí cada um também pode assistir no seu tempo, né? Pode ser. Só que esse vídeo, Sim. eu fazendo ele, vai ser encaminhado via WhatsApp. Pode Para mim ser. não teria nenhum problema. Ok. Acho que fica viável para todos, até para você, né? Não, o meu problema maior é que, assim, alguns professores estão cogitando em fazer a revisão da prova, e até meio que uma orientação da instituição, no dia na segunda-feira, antes da prova. Só que, você vai fazer uma revisão para uma prova que vai começar logo na sequência, eu acho que para vocês vai ficar puxado. Para mim é confortável, independente. Aquela velho jargão, a matéria eu já sei, mas eu não quero prejudicá-los, né? Apesar que a aula foi dada, eu tenho certeza que... Mas hoje você vai fazer isso, né? Hoje você vai fazer um resumo aqui do que é pra gente estudar e tudo mais. Escuta, amor, tô falando da semana que vem. Não, isso aí eu entendi. Se eu for fazer do jeito que eles estão pedindo, eu não sei se todos vão conseguir ter sucesso na prova como eu gostaria que tivesse. Apesar que eu tenho a segurança e o conforto que a aula foi dada e expliquei o máximo possível para que vocês pudessem tirar suas dúvidas. Mas eu prefiro passar antes para que vocês tenham um tempo hábil de realmente estudar com calma, né? Para não fazer uma coisa correndo, nem nada. Então, então assim, faz o vídeo e faço um vídeo e mando. Isso, por favor. Sim, por favor. Pessoal da enfermagem, primeiro semestre, tranquilo? Isso, é melhor. Tranquilo. Tranquilo, Sempre professor. absorver. Beleza. E é o mesmo esquema de hoje. Foquem naquilo que eu vou estar falando. Não sai caçando outras coisas, não, beleza? Beleza. Ok, pronto. Deixa eu só
Só um minuto. Deixa eu só acertar um negócio aqui no meu computador, peraí. Bom, vamos lá, meninos. Então, falando um pouquinho aí da nossa prova de formação integral em saúde. Eu vou ser repetitivo nisso. Falei semana passada, falarei hoje de novo. Falarei na próxima semana, né? Ou nas próximas aulas, quem tiver mais dias aí comigo de aula. Não esqueçam de pôr o nome completo, o curso e o semestre. Não adianta colocar o seu nome completo. Eliane Ferreira dos Santos, estou lendo ali, ó, Eliane Ferreira dos Santos. Pode ser que no outro curso, na outra turma, também tenha Eliane Ferreira dos Santos. Eu tenho que saber que eu tenho a Eliane Ferreira dos Santos da psicologia, Eliane Ferreira dos Santos da enfermagem ou da biomedicina, enfim. Então você tem que colocar o seu nome, o seu curso e o semestre, por favor. Combinado? Sim, professor. Beleza. Sim, Nada, sim. ok. Vamos lá. Parece que eu tô sendo chato, gente, mas tem gente que não põe o nome na prova, meu. É brincadeira. Mas acontece, tá? Outra situação. Na hora que vocês abrirem a prova na plataforma Forms, as questões vão estar embaralhadas, ou seja, provavelmente o que aparecer para o João não vai aparecer para a Maria, vai estar alternado. E vocês vão ver, aí você vai perguntar, pô, mas onde que eu vou pôr o meu nome aqui? Vocês vão ver que uma das perguntas da prova é o seu nome. E no campo resposta você escreve. Entenderam? Sim. 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 Então é ali que você põe o nome. O que vocês vão pôr lá? Nome, o que mais? RA também, professor? Curso e semestre. O nome completo, o curso Nome, e o curso e semestre. semestre. Perfeito. Se quiser pôr o RA, pode pôr, mas para mim não faz diferença. Mas pode pôr, não tem problema. Quem tiver, é porque alguns têm o RA, outros têm o CPF. Tá bom? Com o nome completo, o curso e o semestre, eu já consigo achar a pessoa. Então vamos lá. Papel, caneta na mão, vamos prestar bastante atenção. Quem está comigo, aqui é a prova. E eu vou estar falando de tópicos aí para que vocês possam estar buscando. Lembrando que são questões de múltipla escolha e eu tenho uma questão só dissertativa, tá? Bem tranquila, nada difícil. Até por exigências legais, nós vamos ter uma ou duas questões que ela tem toda uma história pequena por trás dela, mas prestem atenção na pergunta daquele texto. Então, prova é assim, você tem que ler o texto e depois ver qual que é a pergunta que eu faço, porque muitas vezes, não estou dizendo que é o nosso caso, mas quando forem fazer concurso, outras coisas assim, às vezes eu te dou um texto grande, gigante, de uma página inteira de folha, e na hora que vocês vão responder a pergunta lá, eles perguntam qual que é o time que não tem mundial. E você estava falando da Alemanha
nazista, sei lá, da fisiologia, do SUS, e a pergunta final fala, qual que é o time que não tem mundial? Alguém sabe? Meu Essa é fácil, Verdão. professor. Oi? Palmeiras. Palmeiras. Fala, André. Não, Caio. essa é fácil. Essa é fácil, né? Mas o que eu tô querendo dizer é exatamente isso que eu quero dizer, Caio. Que às vezes a gente dá, numa prova, a gente dá um texto gigante para o aluno ler e faz uma pergunta muito simples, às vezes nem relacionada ao texto. Isso é muito comum em prova de concurso, prova de processo seletivo. Por quê? Ela tem uma razão pedagógica de ser. Eu quero ver o nível de atenção dessa pessoa. Ainda mais pensando em vocês que são profissionais da saúde, que vão cuidar de vidas de outras pessoas. Se vocês não tiverem um nível de atenção alto, vocês podem cometer erros que vão colocar em risco a vida dessas pessoas e colocar em risco a vida profissional dos senhores, e ninguém quer isso. Então, essas questões que têm o objetivo não de confundir, mas de cansar o aluno, é para que ele ele vá se adaptando o que vai ser a vida profissional, né? É como eu sempre falo, o paciente ele não vem para você no hospital, na clínica de psicologia, os exames, ele não vem já decifrado tudo bonitinho. É você através da sua anamnese, né, do seu exame físico, da sua avaliação propedêutica do caso ali, terapêutica do caso, que você vai conseguir definir uma conduta, definir uma patologia, como que você vai tratar, enfim. Então, você tem que saber conversar, interpretar texto, né? Então, professor, mas quando eu estiver fazendo o exame no paciente, eu não vou estar interpretando o texto. Vai sim. O texto vai estar mentalmente na sua cabeça ali, ó, porque você vai estar processando aquelas informações, juntando as peças. É isso que o profissional de saúde universitário tem que abrir a cabeça. Na verdade, ele tem que abrir a cabeça para que os quebra-cabeças se encaixem as peças e você consiga fazer um bom atendimento do seu paciente, tá? Então, presta bastante atenção nisso aí. Então, as questões de prova, ela tem esse cunho. Então, comecem anotando aí. Vamos lá. A porta de entrada no SUS é por onde? Nós falamos sobre isso. Boa noite, professor. É pela UBS. Pela UBS? Pelo de saúde, né? Do bairro. Não, vamos lá. Aí que tá o X, ó. A gente comentou sobre isso. A porta de entrada no SUS deveria ser o correto ser pela UBS. Deveria ser. Mas a porta de entrada de saúde, né? Aliás, a porta de entrada no SUS é por onde o paciente quiser entrar. Lembra que eu falei lá atrás, que até eu dei o exemplo lá de Israel, que eles têm um serviço de ambulância gratuito, semelhante ao nosso aqui no Brasil, só que é o SAMU, lá é o Magenda, que eles vão buscar o cara em casa se a pessoa chamar, só que se chegar lá, o médico, o enfermeiro avaliar que aquele paciente podia ter ido de meios próprios, sem necessidade de ambulância, ele tem que pagar um boleto, podendo até ser preso? Lembra? Sim, sim. Aí até eu expliquei que aqui, às vezes, acontecia nas UPAs, o paciente ele vinha sem tomar o remédio, porque na hora da classificação de risco dele, ele sabia que se ele não tomasse o remédio, a pressão dele ia estar descompensada e ele ia passar na frente de um monte de gente. E não podemos negar assistência, porque a porta de entrada no SUS, perante o SUS, é aonde o paciente quiser entrar. É horrível isso. Eu acho errado. Acho que é muito direito, né? Mas é uma visão minha. É muito direito e acaba atrapalhando quem realmente precisa. Se nós fôssemos um país onde as pessoas fossem sérias e respeitassem realmente o direito das outras pessoas, essa lei ficaria excelente. Eu posso entrar por onde eu quiser, desde que eu precise realmente daquele serviço. Agora, do jeito com que é a nossa lei, do jeito que as pessoas fazem, ela entra por onde quiser e que se exploda a dor do outro. Não tem problema que o filho daquela mulher está morrendo. Curando a minha diarreia ou a minha ressaca, porque eu não quero daí trabalhar hoje, que se exploda o filho dela. É assim, infelizmente, o nosso país. Então, lembrem-se disso. A porta de entrada no SUS é por onde o paciente quiser.
tá? Mesmo que nós não concordamos com isso, em prova, processos seletivos, concursos, qual que é a porta de entrada do SUS? Aonde o paciente quiser. Por onde ele quiser. Exatamente. Vamos lá. Ô, Se professor, eu... mas, por exemplo, a gente sabe que meu nome é José, eu sou aluno do 6º semestre de psicologia, e aí, assim, a gente sabe que, de fato, as pessoas elas acabam desrespeitando os protocolos, enfim. Mas, por exemplo, em um concurso público, eu acredito que se cair uma questão, por exemplo, onde é a porta de entrada do serviço de saúde pelo SUS, eu acho que não vai ter essa. Se tiver alternativa, por onde o paciente estiver, e se tiver alternativa ao UBS, eu acredito que se eu marcar por onde o paciente quiser, eu acho que essa alternativa vai ser desconsiderada, porque assim, é o que a gente vê as pessoas fazerem. Mas Então, isso não quer José, dizer que isso seja o correto, certo? beleza. Eu entendi o que você está dizendo. Embora, muitas vezes, quem elabora uma prova, eu já passei por situações assim, a gente tem que ir com base no que é legislação vigente, tá? Numa situação dessa, se você abrir um recurso com base no que está escrito na lei magna, que é o SUS, você ganha. Você anula essa questão. Entendeu? Não tenha dúvida. Porque ela é dúbia. Só que ela é dúbia, só que qual que é a resposta com base na legislação? Hein, José? Que a porta de entrada do SUS é a UBS. Não. Lá na legislação fala que a porta de entrada é onde o paciente quiser. Na aula nós falamos que o ideal seria que ele começasse pela UBS, entendeu? Professor, Peraí, Se você deixa eu tirar a puder, dúvida do por José aqui. favor, citar tá. onde que eu encontro isso aí na legislação, que a porta de entrada é por onde o paciente quiser, e não a UBS. A lei 8080 de 90, Tá, obrigado. tá bom? É só você lá, ó. José, Oi. é a interpretação da lei. Quando você lê lá e você vê que ela fala da universalidade, integralidade, tal, aonde o paciente chega, ele deverá ser atendido. Então, quando você fala aonde ele chega, ele deverá ser atendido, se eu entrar na UBS, se eu entrar no hospital de primeira, segunda ou terceira classificação, ou seja, de níveis de complexidade, ele tem que ser atendido. O X da questão é, se você chegar no Mário Covas hoje, que é o hospital, você é daqui da região de Santo André? Sim. Tá. Se você chegar no Mário Covas, ele é um hospital que nós chamamos de portas fechadas, ou seja, ele não tem um pronto-socorro que nem tem o Hospital Municipal de Santo André e alguns outros locais. Ele é um hospital de porta fechada. Se você chegar lá com uma dor leve de barriga e você bater o pé que você quer ser atendido ali você será atendido. Porém, como o enfermeiro fez a sua classificação e viu que você pode esperar 10 horas, 15 horas, não tem problema, você não está correndo risco de morrer. Mas você vai ser atendido ali. O médico vai vir falar com você e ele pode falar assim, o seu caso é ambulatorial. Você vai e passa a marca no gastroenterologista lá na UBS. É o que ele vai fazer contigo. Agora, se você chegar lá e você está grave, está realmente ruim, o médico te avaliou, viu que você está com dor, talvez um processo cirúrgico, é ali que você é atendido. Então, são processos que o SUS coloca para tentar fazer com que as pessoas sigam o fluxo normal. Só que, ao mesmo tempo, a lei ela dá espaço para que eu seja atendido onde eu quero. Eu até falei para vocês no começo, esse é o grande nó do SUS. Lembra que eu até dei o exemplo da ambulância, que não só lá de Israel, que uma vez eu fui atender uma paciente que a família ligou e falou que ela estava em parada? Lembra disso? Lembra, José? Sim. Aí, e não sei se vocês lembram o que eu falei. Ela estava em parada, mas assim, parada de pé na porta porque ela ia para uma consulta com o GO no hospital. E eu não pude negar de levar ela. Só que assim, cheguei, levei ela, só que ela não foi direto para a sala do médico, porque era nítido que ela não tinha nenhuma urgência obstétrica. Ela passou pela triagem para entrar como todo mundo. Só que nesse tempo que eu estava ali, levando um paciente SUS
pela porta que ele queria entrar, provavelmente a mãe de alguém, o filho de alguém, estava precisando de outro lado e não tinha o meio necessário. Esse é o grande viés. Entendeu? Uhum. Eu vou ver se eu acho depois aqui no caput da lei, que caput são, aliás, nos incisos, porque quando eu falo de lei, eu tenho o caput dela, que é a cabeça, né, que fala do SUS, e ela tem os seus artigos e incisos, artigo 1º, 2º, 3º, inciso tal, 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 tal. E tem lá umas especificidades que falam exatamente dessa entrada do paciente. E se você olhar no seu ambiente virtual, também tem lá, falando sobre isso. Tá bom, José? Professor, eu tenho uma outra dúvida que também é relacionada. Como que é feita Professor. a regulamentação de um sistema privado de saúde? Como assim? Porque tem uma lei e tal que rege a saúde pública. E como que é feita a regulamentação da saúde privada, de hospitais privados? Vamos lá. Mesmo um hospital privado, ele passa por... Para ele funcionar, ele também tem que seguir os critérios da legislação vigente no nosso país, né? Então, o pronto-socorro de hospital, seja público, privado, no UTI e tudo mais, eles seguem normas da Anvisa, do Ministério da Saúde, eles têm que seguir protocolos que estão ali. O que o hospital ele pode implementar, ele faz isso muito bem, é colocar não só recursos tecnológicos, né? E colocar, às vezes, medidas de segurança e protocolos que são seguidos internacionalmente para prestar uma melhor assistência para o seu cliente, que você não tem no SUS. Mas os princípios básicos, né, que eu tenho no SUS, eu tenho no hospital privado. O que vai diferenciar é a forma com que você vai ser atendido, a velocidade que você vai conseguir fazer um exame, a questão de hotelaria, que você vai ter uma acomodação melhor, porque você está pagando por esse serviço, entendeu? Mas, por exemplo, eu tenho a parte de PGRS no hospital, que é a geração que gera os resíduos, né? Então eu tenho resíduos infectantes, sólidos e tudo mais. Volta e meia, vigilância sanitária municipal, com base, né, na estadual e federal, ela faz fiscalização no hospital, eu trabalho numa rede privada, para ver se está tudo dentro daquilo que é preconizado por lei, entendeu? Então todo serviço privado, ele está sujeito às leis que servem para o serviço público. O que vai diferenciar é questões de hotelaria, como nós falamos agora há pouco. Ah, beleza, então. Obrigado. Tá bom? Mais alguém fazer alguma pergunta para mim, para a gente continuar? Beleza. Então, vamos lá. Um paciente, né? Se ele está tendo uma alteração da pressão arterial, teve alteração da glicemia dele, está tendo, né, provavelmente ou um pré-diabético ou já um diabético, mesmo que não seja um diabético dependente de insulina, ele pode ser inserido em um programa de prevenção, né? Ou seja, ele já está doente, mas eu posso prevenir para que essa doença não se agrave. Qual o nome desse programa? É o PID? Quem falou do PID? Maria Heloísa. Não, segura aí que a gente já explica do PID. É legal. GAD? Oi? GAD? GAD? Que é esse programa? Não era aquele programa lá que você disse? Hiperdia. Hiperdia. Isso. Hiperdia. Isso. Mas ele também tem um apelido do dia D. O dia D está mais ligado às doenças coronarianas, diretamente ligado a problemas coronários. Hipertensão é Então coronariano, mas o dia dele é muito focado na parte cardiológica mesmo. Ele não fala das complicações, tá? Então é o hiperdia. Hiperdia. Ele abrange duas Professor patologias, falhou. Diabetes e hipertensão. Eu confundi. Beleza. Quem que falou do PID aí mesmo? Professor Flávio, para mim falhou. Qual foi a pergunta? Maria Heloísa falou do PID. Tá. Espera aí, Maria Luísa.
O que eu falei foi o paciente com pressão arterial e diabetes, ele é atendido no programa Hiperdia. Tá bom? Tá. Vamos lá. O PID, Ok. ele é um programa relacionado à atenção básica, né? Aliás, ele é um programa que muitas vezes ele está vinculado à atenção básica, à unidade básica de saúde, mas ele não é atenção primária. Por que não? Porque se eu estou com um paciente em programa de internação domiciliar, é porque a minha atenção básica falhou em algum momento. Esse paciente não teve a prevenção da doença dele, a doença está instalada, houve um agravamento da doença, esse paciente passou por hospitais de média e alta ou alta complexidade, provavelmente alta complexidade, teve o seu problema tratado, porém ele tem sequelas, então ele está internado em casa. Então, às vezes é um paciente que ele é acamado, ele precisa de sonda para poder se alimentar, precisa de fralda, às vezes precisa de curativo, né? Então, é um paciente que ele precisa, talvez, se tiver uma melhora, e depois com uma fase de reabilitação. Mas o PID é um programa que, quando eu falo que ele está integrado à unidade básica, é que as equipes da unidade básica, às vezes, fazem serviço. Vai depender muito da estrutura de cada município, né? Em Mauá, por exemplo, eles usam o SAD, que é a mesma coisa que o PID, só que ele está vinculado à urgência e emergência. Tem município que ele fica vinculado às unidades de estratégia de saúde da família junto com a UBS ali. Mas é como eu falei, ele está só fisicamente. Mas se o paciente está no PID é porque a básica falhou. Entendeu? Sim. Professor, Beleza. Santo André também não se usa mais a sigla PID, também agora é o SAD, é o Serviço de Atenção Domiciliar. Mudou também? Mudou também. Então, cada município muda. Em São Paulo, na cidade de Tiradentes, que São Paulo é dividido por leste, norte, sul, lá eles usavam um PRODOM, Programa de Atenção Domiciliar, só que falava PRODOM. Então, agora nem mais é PRODOM, é outro nome. O problema é que, assim, sempre que a gente fala em SUS, às vezes você estrutura um programa de atendimento para o paciente e, de repente, ele muda de nome. Por quê? Muda a gestão, muda prefeito, aí muda os comissionados, aí o cara vem e quer colocar a marca dele, mas, em tese, o programa é a mesma coisa. PID, SAD, PRODOM, a base é atender o paciente na sua residência. O que, às vezes, muda um pouquinho é a estrutura do serviço, aonde ele está vinculado. Mas o serviço oferecido na ponta é basicamente igual em todos os locais, né? O que, às vezes, vai mudar um pouquinho dependendo do município ter mais recurso ou não. Beleza? Beleza. Obrigada. Beleza. Um paciente que passa, prestem atenção em tudo que a gente está falando, esse bate-papo, hein, gente? Um paciente que passa num serviço particular, ele passou num serviço particular de saúde, ele tem um convênio, aí depois ele está lá com a receita médica dele, ele pode pegar lá o antibiótico, anti-inflamatório lá na UBS, na UPA, onde tiver a farmácia popular? Sim, Sim. pode. Pode. Está determinado em lei. Ele tem o cartão do SUS, não é? Oi? Ou não? Nem entendi. Ele pode, desde que ele tenha o cartão do SUS? Claudina, né? Isso. Claudina, mesmo que eu não tenha o cartão do SUS, todos os locais que fazem atendimento SUS, eles podem abrir um cartão SUS para você na hora. Eles podem. Podem e devem. Não pode ser negado a assistência ao serviço de saúde público, tá? Professor, Oi. Marilene, essa questão da receita na farmácia pública, na farmácia popular do SUS, tem que ser trocado esse receituário, né? Do hospital, e no caso particular, pelo receituário do SUS. Vamos lá. Isso aí é muitas vezes... Eu acho que... é uma exigência do serviço, mas não existe obrigatoriedade legal.
Professor, tem várias pessoas com o microfone ligado. Acho que seria interessante o pessoal desligar o microfone para a gente entender que está dando interferência. Tem alguém também com a televisão ligada. A Claudina que está fazendo a pergunta, né? Vamos lá, vamos ver quem tá o bicho ligado. Desligaram todo mundo agora. Muito bom. Vamos lá. Professor, deu interferência, eu não consegui. Eu vou explicar agora. Ah, tá bom, obrigado. Vamos lá. A questão que a Claudina colocou, de ter que ser trocada pela do serviço público. Os serviços, às vezes, eles colocam essa situação para coisas burocráticas deles, mas não há necessidade de passar em nova consulta nem nada. Uma vez que você tem lá a sua receita que seu médico prescreveu, se foi prescrita aquela medicação e ele tem, eles têm que te fornecer essa medicação, tá? Não, por quê? Até porque se o outro médico for atender e ele não concordar com a conduta, ele pode querer trocar a receita. Cabe a você aceitar ou não. Mas, por exemplo, se você pagou a consulta, você tem o seu convênio, você confia naquele médico e você não é obrigado a seguir o tratamento do outro. Não, eu quero seguir esse tratamento aqui, eu quero esse remédio, ponto e acabou. Eles não podem se negar. Isso é passível de chamar a viatura da polícia e ponto. Você tem a receita. Um profissional médico já te deu. Até porque se esse próximo médico querer mudar a conduta e o primeiro que passou a receita souber disso, tal, dá treta até no CRM, porque em tese eles não podem discordar um do outro, tem um código de ética deles, enfim, é todo um rolo por trás. Normalmente não se troca, não se muda a prescrição. O que pode acontecer é, se ele identificar que a prescrição é errada para o seu problema, por exemplo, uma dosagem, pensando numa criança, sei lá, ó, essa dosagem aqui é muito alta para criança, eu vou te dar, mas tem que ser essa dosagem aqui. Aí ele pode estar interferindo, se ele vê que coloca em risco a sua saúde. Mas ele não pode reter a sua receita, por exemplo. Entendeu? Professor. Só falar em relação a Santo André, por exemplo. Paciente que tem receita, por exemplo, tem convênio médico, ele passou lá com o psiquiatra prescreveu, por exemplo, o sertralina e clonazepam, um exemplo. Sim. Se ele for, por exemplo, em algum dos CAPs de Santo André, ele não vai conseguir pegar essa medicação no CAPS especificamente. Isso não quer dizer que ele vai ficar sem a medicação. Ele pode retirar essa medicação nos centros de especialidades, entendeu? Porque é por uma questão de logística, por exemplo, dependendo do lugar, a farmácia ela recebe uma quantidade específica de medicação com base no número de pacientes que ela atende. Então, se ela abrir para fornecer para pessoas que vêm com receita de fora, vai faltar para aqueles pacientes que vai lá fazer o acompanhamento. Mas isso não significa que a pessoa vai ficar sem a receita. E pacientes que, por exemplo, que passam na UBS e o médico prescreve, por exemplo, uma medicação antidepressiva, por exemplo, ela também pode pegar na UBS ou no centro de especialidade. Só para deixar claro, assim, que às vezes a pessoa, eu vou pegar a receita do meu convênio do sertralina e vou lá no CAPS, e aí chega lá e a gente vai explicar que não dá para fornecer, aí o cara já chama a viatura, como você falou, e aí pronto. Aí até você explicar que... Não, mas aí, eu acho que são casos e casos. Eu acho que tem, assim como também a gente estava questionando aqui, o que eu questionei, a questão da porta de entrada do SUS, né? A gente, lógico, tem pacientes que moram quase vizinho ao UBS, mas ele está cadastrado no UBS onde ele morava no endereço anterior, já conhece toda a equipe, já o médico já o acompanha por tanto tempo, e ele escolheu, embora seja mais distante, em vez de passar na UBS do bairro, passar na UBS do centro. É claro que cada caso tem que ser levado em consideração, mas só para esclarecer isso aí, beleza? Não, isso aí é tranquilo. O que acontece? Não dá problema. O X da questão é, eu não posso me negar a fornecer a medicação, mas eu posso chegar para ele e falar assim, olha, essa medicação que eu tenho aqui, ela atende os pacientes que estão internados, usuários que vêm aqui nesse serviço. Para fornecer esse tipo de quantidade, eu tenho esse centro de especialidade que fornece as receitas. Você pode ir lá, não tem problema algum. O que não pode o serviço é
é se negar a fornecer e dar uma alternativa para a pessoa, né? O que pode acontecer, às vezes ele não ter a medicação. Ele falou assim, ó, não tenho, não chegou, não veio, está em falta. Teve uma época que nós estávamos com falta, inclusive em Santo André, mas isso foi em questão de mundo. Eu falo que na época que eu estava em Santo André, eu trabalhava, nós não tínhamos bezetacil disponível. E para que nós deixamos a bezetacil? Para 2 tipos de problema, para pacientes com erisipela e pacientes com sífilis. Qualquer outra patologia que também era tratada com bezetacil, a gente pedia para que o médico trocasse a receita, porque sífilis e erisipela, o único antibiótico que vai ter um efeito bom para o paciente é a bezetacil. Para outras patologias que ela também cuida, nós temos outras possibilidades de antibiótico. Aí eu não me neguei a dar a medicação, devido estar em falta no mercado, porque a matéria-prima lá, o fungo, estava em falta não tinha dado tempo de... Enfim, estava em falta a matéria-prima para fazer bezetacil. Eu tinha que fazer outros meios de logísticos para quê? Eu fornecesse o cuidado adequado para os pacientes que tivessem um problema X, né? Sem descobrir aqueles outros que precisavam única e exclusivamente daquela medicação. Então, são coisas que o momento, às vezes, ele te impõe a essa situação. Mas... Professor. Tá correto o que você falou. Mas, assim, vamos supor que nem não é todos os postos, né? Os postos de saúde, por exemplo, eles são divididos, que nem tem um que dá o cálcio, que nem específico. Então, ele vai ter uma quantidade lá suficiente, independente se você é do SUS ou não, porque ali ele vai dar o cálcio, tem um outro posto que dá os remédios que são controlados. Os que dão no bairro, geralmente são os mais, assim, normais, né, entre aspas, de pressão, tireoide, esses assim. Mas os outros que são controlados têm um lugar específico, então provavelmente não vai faltar. Vai, tipo assim, vai faltar porque acaba uma hora, lógico. Mas tem o lugar certo para pegar, não é? É bem distribuído, não é assim uma coisa, é bem assim, que eu falo distribuído no sentido, tem o lugar certo, sim, né? Sim, por exemplo, se você for se você for no posto de saúde do seu bairro, ele vai te direcionar para onde tem, mas você vai chegar lá, você vai ter. Sim, mas foi o que o José falou. Por exemplo, Sim. como ele acho que ele deve trabalhar em CAPS, no CAPS, por ser medicações controladas, eles têm um público já específico, né, por localidade. Sim. Então, eles acabam não distribuindo ali, mas ele pode direcionar ele para uma UBS ou para um centro de especialidades específico. Então, depende de algumas medicações, até por segurança, às vezes ela não fica nas UBSs porque ela tem um custo alto, e se tiver um furto na UBS, pessoas podem ficar sem. Então, vamos colocar num local X que tem mais estrutura. Isso pode. No Mário Covas, no centro lá, que é o... Como que é o nome? Esqueci o nome do outro lá, que era ali perto do Senai, né? Eu também não lembro. Mas vamos lá. Essa parte também entendida, né? Sim. Tá bem entendido. Sim. Beleza, que é importante deixar claro que as pessoas não vão ficar desassistidas, né? Assim, inclusive, entender também que o CAPS é uma especialidade, que as pessoas é um lugar de crise persistente. Então, as pessoas, mesmo indo lá fazer um acompanhamento, elas, em algum momento, elas vão serem direcionadas para a atenção básica, e quando elas são direcionadas no matriciamento, elas também são orientadas que elas podem continuar pegando essas medicações nos centros de especialidade, sem problema. Sim, sim. Sim, sim. Vamos lá. Por favor, professor, você falou que o PID está vinculado à atenção básica, mas ele não está? Eu não tinha entendido como que você colocou. Ele estaria vinculado... O PID, ele é um programa de atenção à internação domiciliar. E às vezes ele muda de nome, tá? Eu tenho o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, tem o PRODOM, enfim, cada município coloca o nome que quer bem atender. Só que eu tenho que entender o quê? Muitas vezes o município, por estrutura logística ou qualquer coisa organizacional,
eles vinculam esse serviço à unidade básica de saúde, com os profissionais dali fazer o atendimento do PID. Tem municípios que fazem isso. Só que eu tenho que lembrar que uma vez que o PID, que o paciente ele entrou pelo PID, é porque na unidade básica, não na unidade que ele está ali no bairro, mas a atenção básica houve uma falha, esse paciente adoeceu. Ele não é um paciente mais de atenção básica. O paciente de atenção básica é aquele que eu previno a doença ou o agravamento dela. Se a doença se gravou e se instalou e prejudicou, sequelou o paciente, ele, em tese, se a gente for pegar na organização, no organograma, ele não está mais nessa parte de básica, ele já está num outro nível, que é o nível de reabilitação, de outras situações. Só que por estrutura física ou organizacional de um município, como eles acham melhor fazer, eles colocam que aquele atendimento do PID vai ser os profissionais daquela região. Então, eles podem colocar uma equipe lá na unidade UBS 1, UBS 2, eles colocam profissionais ali que não são da UBS, eles estão ali para fazer o atendimento desses pacientes que estão no serviço do PID, entendeu? Sim, professor, obrigada. Ficou claro? Ficou. Beleza. Vamos lá. O que é uma administração tripartite? Alunos amados, venham falar comigo. Eu tenho isso anotado, mas eu não estou achando aqui. Que ódio. Pela Fala de cabeça, população. Oi? Ai, o que eu fiz aqui? Oi. É aquela que é regida pela população, pelos governantes e pela prefeitura, assim, um negócio assim? Ah, é que Vamos pega lá. recursos, né? Recurso. Recursos. Que vem da onde? Primária, secundária, terciária. Não, isso aí é... É onde tem o governo federal, uma porcentagem dos gestores, população, que tem toda essa divisão. Você tá confundindo. Calma. Silda, fiquei nervosa. Então respira. Eu anotei isso. Deixa eu falar. Eu também. Calma. Eu anotei dessa forma. Meninas. Ô, professor. Difícil. Que busca recursos nacionais, estaduais e federais. Muito bem, Daniela, exatamente. São recursos. Eu tenho 50% do recurso vindo do governo federal e os outros 50% vêm do governo estadual e governo municipal. Quando a gente fala de administração tripartite, é financeira, é pecuniária, tudo bem? É que o SUS, por que vocês estão confundindo? O SUS ele é cheio de tríades. Eu vou chegar nessa parte também que eu tenho trabalhadores, gestores e os munícipes. É outra situação. Mas mas a divisão dele... Oi? Mas a divisão dele é 50% governo, 25% estado e 25% município? É isso? Financeira. Financeiro. Isso, financeira. Isso. Aí Então, 50% população, 25% gestor, 25% governo. É só outra parte. Isso, mas não tem... Ai, professor, me perdi, repita. Só eu falo agora. Administração tripartite. Administração tripartite. Envolve dinheiro. Como que eu mantenho o serviço? 50% da verba vem do governo federal. Os outros 50% será 25% dado pelo governo estadual e 25% pelo município. Então, a administração tripartite é a administração que versa sobre recurso, como que eu vou gerir o dinheiro, da onde vem o dinheiro para eu manter os serviços. Isso é administração tripartite. O que vocês estão falando agora de trabalhador, gestor, não sei o quê, é outra situação. O que é isso? Quando esse dinheiro ele chega no município, o dinheiro veio do governo federal, veio do governo estadual, veio do governo municipal. Então, veio a verba, tá? Ela tá aqui. Agora,
a gente vai decidir o que nós vamos fazer com esse dinheiro. Porque eu tenho que talvez construir uma unidade básica nova, reformar uma UTI de um hospital, talvez comprar uma máquina de tomografia, ressonância magnética, não sei. Mas quem decide isso? Não é o prefeito, não é o secretário de saúde. Aí são 3 pilares também. Só que aí é o Conselho Municipal de Saúde, que ele é formado por gestores, né? Que são todos os diretores, gerentes dos serviços de saúde, de atenção básica, terciária, gerentes das UPAs, das UBSs, do hospital municipal, enfim. Aí ele vai ter depois 25% de pessoas que são trabalhadores, de cada área dessa eu vou ter trabalhadores. Então eu vou ter trabalhador do PE, do pronto-socorro, vou ter trabalhador da UPA, vou ter trabalhadores das UBSs, do CAPES, de todos os serviços que representam os serviços de saúde ofertados naquele município. E o restante disso é a população civil organizada, que somos nós, que podemos participar dos conselhos municipais de saúde. Nesse conselho, vamos ter lá reuniões e vão se dividir em blocos onde nós vamos decidir o que nós vamos fazer com algumas coisas. Depois que se decide isso, é tudo por votação, quem ganha decide, isso vai para uma ata e isso é executado. Não sei se vocês já viram nos bairros de vocês, isso independente de ser Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, São Bernardo, volta e meia a prefeitura coloca lá eleições para conselho gestor. Então você mora lá, por exemplo, você mora em Santo André, lá no Jardim Represa, Vila Luzita, Parque Miami, enfim, bairro Jardim, enfim. Aí você tem uma unidade básica de saúde perto da sua casa, você pode ter uma UPA, não sei. Aí quando tem esses conselhos para eleger quem vai ser os conselheiros municipais de saúde, você pode se eleger, aliás, se candidatar. Eu pego lá a Maria Luísa, o José, o Felipe, todo mundo está aí no grupo, eu quero ser o conselheiro municipal representante pela unidade tal. Aí você vai lá, vai se candidatar naquela unidade, talvez vai ter umas 4 ou 5 pessoas, e vai ter uma votação, que os munícipes ali vão votar. Então, aqueles que forem mais votados para cada local, ele vai representar aquele serviço. Então, esse conselheiro municipal de saúde é uma pessoa que ele vai estar sempre envolvido nas questões do que está fazendo no seu município. E ele ainda, dentro desse conselho municipal, eles têm um departamento que é a parte financeira, que eles vão fiscalizar se os recursos estão sendo adequados. Eu não lembro se é mensalmente ou bimestralmente, eu não lembro agora. Mas acho que é bimestral. Existe uma reunião de prestação de contas, onde o secretário de saúde, com o gestor de cada serviço, né, ele tem uma reunião com a população e ele fala, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fiz isso, tal, e as pessoas pedem prestação de contas. Como que foi utilizado, onde que foi gasto, cadê a nota, que não sei o que, tal. E é essa população, somos nós, essa população civil organizada, eu estou me empolgando, vocês estão quase voando, né? É ele que vai, às vezes, falar se está certo, se não está, se vai usar, se não vai pedir uma abertura, às vezes, de uma denúncia, um inquérito, alguma coisa assim. Então, o tripartite é uma coisa e essa é a gestão dos recursos que já estão na nossa mão. O recurso chegou e a gente vai decidir o que vai fazer. Imagina a casa de vocês, né? Aí chega no final do ano, todo mundo recebe aí o 13º, todo mundo junta lá a quantidade de deu X. O que a gente vai fazer? Vamos reformar a casa? Vamos viajar? Se a gente for viajar, a gente vai fazer o quê? Não é uma decisão em conjunto? É mais ou menos isso. Entenderam? Professor, eu tenho uma dúvida que surgiu aqui. Quem está falando? Matheus aqui. Diga, Matheus. Essa administração, as empresas, elas podem opinar também? Porque eu trabalhei na Gelfond um bom tempo e eles atendiam no particular deles o pessoal do SUS, para tomografia, ressonância e tudo mais. Sim. O que acontece, Matheus? Às vezes o município ele não tem ou condições financeiras ou estrutura física para ter um determinado equipamento, alguma coisa assim, e eu posso sublocar. Então, ele vai pagar para o serviço para que ele faça esses exames de imagem.
por exemplo, agora no Covid, uma coisa que deu muita treta, o pessoal teve municípios, aí se vocês acompanharem, tá cheio na mídia. O cara abria um hospital de campanha, gastando lá 50 milhões, sendo que ele tinha um hospital municipal, que ele tinha lá 30 leitos de UTI, por exemplo, que era só colocar os equipamentos lá dentro. Ele já tinha 15 leitos de UTI funcionando e tinha uma sala lá que caberia mais 30 leitos, ele poderia usar ali, mas ele montou outras coisas. E ele pode também, se ele não tiver como, ele pode comprar o leito do hospital particular. Ele paga para o hospital particular para manter. Só que assim, quando eu falo que ele paga para o hospital particular, ele paga para o hospital o que nós chamamos de tabela SUS, né? Essa tabela SUS, ela é abaixo do que se paga no mercado. Só que, de contrapartida, os hospitais também não podem se negar a vender espaços para o serviço público. Por quê? Para o hospital funcionar, ele tem que ter alvará da prefeitura, ele tem que ter regulamentação na Vigilância Sanitária Municipal, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, até pegando a pergunta que a colega falou atrás, mesmo eu sendo privado, eu tenho vínculos, né, com o Sistema Único de Saúde. Entendeu, Matheus? Ah, entendi. Obrigado. Beleza. Fala, Leila. Só para me tirar a dúvida, então, aqui, da administração tripartite, vai ser 50% governo federal, e aí os 25% e 25% governo estadual e governo municipal. É isso? Sim. Financeiro. Ok, era só isso, financeiro, recursos financeiros. Okay. Era só essa dúvida. Que eu emendei aí o tripartite com esse outro que você falou, entendeu? Eu me empolguei aí, saí e desci a ladeira. Não, mas essa sua dúvida ela é bem pertinente. E eu acho que ela tem que abrir um ponto de estudo, de aprofundamento de vocês, porque isso vai cair, não digo nem agora na prova, vai cair, mas assim, já está bem definido como que vai cair isso. Agora, quando vocês forem fazer processos seletivos, né, principalmente pensando em concurso público, muitos aí vão prestar concurso público, eles dão um nó na cabeça de vocês. Se vocês não prestarem atenção, vocês respondem errado. Então, tem que focar, ver o que eles estão perguntando, qual tipo de coisa que é, qual tríade do SUS que é. Eu estou falando como fala? Da tríade administrativa, tríade financeira. Eu estou falando dos 3 pilares do SUS, entendeu? Porque é tudo tríade no SUS. 90% do SUS é tríade. É tudo em 3. Então, você tem que saber o que eu estou falando agora. Beleza? Beleza. Fechou. Aí isso daí vai entrar na parte que é primária, secundária e terciária, seria isso? Que é os 3 básicos do SUS? Não. Ou não? Não, aí já é outro. Outra tô coisa. falando, eu já tô querendo já... Não, mas é o que eu tô falando, o SUS tem muito desse negócio de tríade. Sim, é muito repartido, né? Sim. Vamos lá. Quando nós falamos dos conselhos municipais de saúde, nós discutimos vários assuntos lá dentro, né, dos conselhos. Eu posso falar de prostituição, tráfico de drogas, falta de água, coleta de lixo, violência? Pode. Sim. Perfeito. Sim. O que tem a ver a prostituição com o SUS? Questão da saúde, das doenças, né, transmissíveis. Exatamente. Beleza? Eu ia entrar um pouco mais à frente, mas já adiantando, não vai cair na prova, mas só para vocês entenderem. Existem leis trabalhistas e saúde do trabalhador que estão diretamente vinculadas ao SUS. Mesmo você trabalhando numa rede privada, as suas situações de ordem ocupacional, ou seja, das doenças ocupacionais, elas são regidas, fiscalizadas pelo SUS. Você pode até receber o atendimento no hospital privado, mas você entra nas notificações compulsórias de doenças laborais. Por quê? Porque se você não retornar ao seu trabalho e você passar para aposentadoria, ou seja, auxílio-doença permanente, você está inserido em qual situação financeira agora? O SUS. É de lá que você vai receber os seus proventos e o seu sustento. Então, não tem como fugir do SUS. O SUS acompanha o cidadão em todo momento. Inclusive, em quais 2 momentos que o SUS acompanha o indivíduo? Que ninguém escapa.
Ao nascer e ao morrer. Nascimento e ao morrer, muito bem. Vamos lá. Eu quero que vocês estudem, tá? Universalidade, equidade, e qual que é a outra? Professor, Professor. Integralidade. Pode repetir, professor. Universalidade, equidade e integralidade. Isso está no AVA, se eu não me engano, na seção 2. Nossa, tá falhando muito. Por favor, professor. Pode repetir? Estudar no AVA a universalidade, a integralidade e a equidade. Esses são os pilares do SUS. Quando eu falo os pilares, é com base nesses conceitos que o SUS existe. Meninos, estudem. Qual que é a lei? Qual que é a lei que rege o SUS? Qual o número da lei e o ano? 80 de 90? Muito bom. Eu lembro do ano 1988, é isso? Não, aí é a Constituição, amor. É a Lei 88? Lei 80 de 90. 80? 80 de 90. 80 de 90. Que é a lei que eu falei lá pro José para ele dar uma sapeada. Qual é a lei da... Opa, desligar o microfone. O pessoal da enfermagem está quietinho hoje. O que está acontecendo? Professor Flávio, tudo que você está... Professor Flávio. Oi, Solange. Depois você fala, Felipe. Tudo que você está pontuando, revisando, está na unidade 1 e 2 do livrinho, não é isso? Amor, eu não faço assim as minhas aulas. Eu leio o que tá os conteúdos, mas eu não consigo gravar de cabeça. Eu pego lá as partes, faço a síntese dela e vou trabalhando com vocês. Mas provavelmente está nessas unidades 1 e 2. Tá bom, muito obrigada. Nada. Fala, Felipe. Ah, tô quietinho hoje, hoje a aula é só para ouvir e anotar só. Falou muito na aula passada, né? Ah, um pouquinho, né? O propósito era esse, né? Sim. Vamos lá, deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês. Meninos, basicamente, né? Se vocês tiverem prestado bastante atenção em tudo que nós falamos até o presente momento, a prova será um sucesso. Fé em Deus, Deus te ouça. Tá eu acho que a gente tá bem, né? De acordo aí com o que você passou, acho que... Não tenho dúvida. Professor, essa aula vai entrar quando no AVA? O quê? Quando que essa aula vai estar disponível no AVA? Hoje. Ah, obrigada. Fala, Elaine.
Vai todo mundo ter que tirar nota 10 nessa prova. 1.000. Professor, referente ao... Só um minuto, a prova Tá me vale ouvindo? 0 a Pode 1.000, falar? tá? Tirou 10, reprovou. É 10 Professor, mil. Oi, quem Tá me me chamando? ouvindo, professor? Pode falar? Quem que A é? Elaine. Fala, Elaine. Só uma dúvida referente ao trabalho. Você conseguiu receber todos os trabalhos? Ficou alguma coisa? Porque a gente está mandando só pelo portal mesmo, né? Então, quando vocês mandam pelo portal, ele cai no meu e-mail. Ok. Tá? Eu acredito que chegou todos. Deem uma olhadinha lá no ambiente virtual de vocês, que eu já lancei uma porrada de nota já. Talvez ver se tem alguém para retificar, sei lá, que possa estar errado, aí me sinaliza. Aí não precisa nem me sinalizar por aqui, me sinaliza pelo WhatsApp mesmo. Vê aí, a maioria dos coordenadores, dos representantes tem o meu WhatsApp, só mandar para mim. Ok, obrigada. Giovana? Tem uma nota mínima nessa prova para passar ou não? Nota mínima? Um valor mínimo. Se você tirar menos que 1.000, eu te bato, Giovana. Brincadeira. Vamos lá. Ó, a nota, ela é de 0 a 1.000. Na verdade, você não tem que se preocupar na prova, você tem que se preocupar com o fechamento do semestre. Para você fechar o semestre com as notas e tudo mais, você tem que tirar 5.000 entre B1 e B2. Aliás, desculpa, minto. Você tem que ter um total de 5.000 de nota. Isso contando com as notas dos trabalhos, das atividades e mais as notas das provas. Lembrando que a B1, que é essa que nós estamos trabalhando agora, ela tem um peso de 1.000 pontos. A B2, que será a próxima, ela vale 4.000 pontos. Então, só de nota de prova, se você conseguir fazer as provas, você já está muito bem. O que vocês não podem deixar de fazer, isso não é só para a Giovana, é para todos, e não só nessa disciplina, todas as outras. As disciplinas, elas são o que nós chamamos de híbridas. Então, 80% da pontuação que você precisa é aquilo que você está fazendo comigo, professor. E 20% é do ambiente virtual que vocês fazem. Tem as atividades que vocês estudam lá, pré-aula, aula, pós-aulas, tem uns questionários que vocês respondem e enviam. Se vocês não fizerem, vocês tirou 5.000 de prova comigo, mas não sei quanto de trabalho, caramba, 4, mas vocês não fizeram essas atividades que chegam a ser 20%, o que acontece? Você está reprovado numa disciplina. Você vai para exame, segunda chamada, enfim. Então, tem que fazer as atividades do ambiente virtual também, tá? Então, foca nisso aí para não ter nenhuma surpresa posteriormente. Beleza? Entendeu, Giovana? Entendi. Beleza. Leila? É uma dúvida referente àquelas 3 medicações que você passou, que a outra colega aqui está sem o fone aqui. Para fazer esse referente à bula ou funcionalidade deles? Então, da bula você tira a funcionalidade deles. É isso daí que é para fazer? Isso. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? O que eu ia falar? Não lembro. Puta, Professor, esse da medicação, o senhor falou que não era obrigatório enviar, ou é para enviar? Não tem problema. Quem enviou não vai ter mais nem menos. É uma forma só da pessoa aprender ele mesmo. Ah, sim, não. É que eu fiz, mas não enviei, porque o senhor falou que não precisava. Não precisa. Tá bom. Tá joia, obrigada. É mais para vocês conhecerem mesmo como que funciona, como que você lê uma bula certinho. Meninos, alguém com dúvida? Para mim tá tranquilo. Beleza. Mais alguém? Já falei demais por hoje. Ó, então é isso, meninos. Se eu encher mais linguiça aqui,
Aliás, não enchi linguiça, mas se eu for encher linguiça aqui agora, vocês vão se perder na prova. Já... Tá ótima a explicação, professor. Agora é só estudar. Só estudar. É só pegar esses pontos chaves, lembrar o que é hiperdia, qual que é a porta de entrada do SUS, se o cliente que vai no serviço privado, ele pode ser atendido no SUS, qual que é a parte, o que é uma administração tripartite, o que é universalidade, equidade, integralidade, o que é o Conselho Municipal de Saúde, quem que faz parte. Lembrando que o Conselho Municipal de Saúde é gestores, trabalhadores e munícipes, né? Quando a gente não fala nem, quando for fazer prova por aí, não atendam nem como munícipes, atendam como, eles vão geralmente perguntar, sociedade civil organizada. Eu vou cobrar munícipes para ficar mais fácil. Ô, José, você está aí ainda? Opa, tô sim. Pegando no que você falou das provas, enfim, né? Vamos lá, só para você entender. Não da nossa prova, você falando de concurso tal, que se fosse perguntar, como seria feita a pergunta, né? O que eu vou falar para você agora é que como você levantou essa questão, acho interessante, serve para todos. A minha formação, eu sou enfermeiro, né? E tenho especialidade em urgência e emergência, e cardiologia, fisiologia, enfim. E cardiologia é uma área que, modéstia à parte, eu não sou bom. Eu sou muito bom. Desculpa falar, mas é uma particularidade minha, que é uma coisa que eu sempre me interessei e gosto muito. Mas, enfim, eu fui fazer uma prova há um tempo atrás, e o que acontece? Os protocolos de atendimento à parada cardiorrespiratória, só para você ter uma ideia, eles sofrem mais ou menos umas alterações a cada média de 3 a 5 anos. Aí, a média de tem hoje, aí daqui 3 anos o pessoal já começa a fazer os próximos debates do que vai mudar na forma de atender e depois já entra no próximo protocolo. Então, a cada 5 anos, a gente fala que vai mudando algumas coisas. Ou se mantém, ou se aprimora. Então, só para você entender, ficar mais claro para você. Quando eu comecei na enfermagem lá atrás, em 2007, 2008, na hora que eu ia atender uma parada cardíaca, eu atendia assim, eu fazia as compressões, né, torácica, que é a massagem que vocês falam como massagem cardíaca, mas não é esse o nome, mas não importa. E de medicação eu fazia uma adrenalina e depois eu revezava com uma atropina. Eu ia fazendo o revezamento dessas drogas. Isso lá em 2007. Quando chegou o ano de 2010, de 2009 para 2010, começou já o bafafá que ia sair a atropina. Nós íamos fazer somente adrenalina. E foi o que aconteceu, mudou. Depois, em 2015, tivemos alterações na força que nós fazemos na compressão do tórax. Antes nós falávamos de 3 a 5, agora nós falamos de 5 a 6 centímetros. Então, algumas coisas mudam. Beleza, isso é o que é o protocolo internacional, é o que rege o negócio. Aí eu fui fazer uma prova, agora, recente, e a prova caiu uma questão exatamente sobre essa de como que eu ia atender o paciente, só que das alternativas que ali constavam, ela estava com base no protocolo anterior a 2015, só que eu já estava no ano de 2019. Só que a pessoa fez todas as alternativas com base no protocolo anterior. Então, o que acontece? Sempre que você pegar uma situação como essa, você tem que ver qual que era o protocolo antigo. Era esse? Então, a resposta está essa aqui. Mas, né, você respondeu a resposta correta. Pronto, você ganhou seus pontos. Mas ela é passível de uma contestação via recurso, porque hoje nós não seguimos mais aquele protocolo, já é um outro. Aí você tem que analisar na hora. O que você tem que sempre saber é se existem mudanças em protocolos, eu tenho que sempre estar antenado no que passou e o que é. Porque às vezes, na hora que muda um protocolo, que não foi o caso dessa de 2019, como ele mudou em 2015, 2019 já não era mais para ter feito a prova dessa forma. Mas às vezes você vai fazer uma prova, por exemplo, de 2020 para 2021, vamos supor que vai ser mudado agora o protocolo, só que a prova, quando ela foi elaborada fisicamente, o cara foi lá e digitou a prova fisicamente, ainda não tinha mudado o protocolo, então ele fez ela nos moldes de 2020.
Só que quando você for fazer a prova lá no mês de 2021, o protocolo já não é mais aquele. Então, você tem que ter sempre em mente o que era um passo atrás. E nessas questões que nem nós falamos lá do SUS, da questão da porta de entrada, o conhecimento da lei é fundamental para que você tenha depois embasamento para você fazer uma contestação daquela questão. Agora, uma dica bem importante. Para eu contestar uma questão de concurso, tem que pensar assim. Se eu tiver errado essa questão, e eu fizer a contestação dela, eu ganho o ponto dela. Ela melhora a minha pontuação, eu subo de lugar. Se eu tiver acertado essa questão, mesmo que ela tenha sido feita errada, com base no gabarito que eles fizeram, óbvio que você não vai querer reclamar, mas se a outra pessoa reclamar e essa questão for anulada, ela vai dar ponto para todo mundo. Só que como você já tinha o ponto dela, ela não altera a sua pontuação na prova. É de matar. Teve uma prova que eu fiz e os caras anularam essas questões e eu nem ganhei nem perdi. Fiquei no mesmo lugar que eu estava. E quem não tinha a mesma pontuação que eu, que tinha acertado outras questões e errados essas, e estava numa pontuação igual a minha, ganhou os 3 pontos dessa outra questão e passou de mim no concurso. Então, às vezes, acaba lascando a gente se a prova não for muito bem elaborada. Beleza, Zé? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Meninos, é isso então. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, fale-se agora ou chorem no dia da prova. Adorei. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Os meninos da, acho que é enfermagem e biomedicina aí que tinham aula comigo ontem, eu vou ver se eu consigo amanhã, estourando aí até quinta-feira, fazer esse vídeo e mandar para vocês, tá bom? Me fala uma coisa, ô Felipe. Oi. O Felipe mais a outra colega aí da biomedicina que tinha aula comigo ontem. Quinta-feira, vocês têm aula ou é dia vago? Não, tem aula de genética. Tenho aula. A gente tem aula. Não, é microbiologia. Não, só beleza. a sexta tá vaga. Só não tem aula na sexta. Ó, então vamos tentar fazer um esquema então para ajudar vocês? Aí vocês decidem. Na sexta-feira eu vou fazer a